Olá, seja muito bem-vindo ao canal Novos Fatos Curiosos. No vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história do nosso mundo. Nesse vídeo nós falaremos sobre os 5 maiores desastres naturais da história e como eles afetaram o mundo. Nesta lista vamos explorar alguns dos eventos mais trágicos da história que afetaram não apenas as pessoas, mas também o meio ambiente em diferentes partes do mundo. Ao longo do vídeo vamos examinar os detalhes de 5 desastres naturais. O primeiro será o terremoto de Sangxi, na China. Depois vamos para o tsunami no Oceano Índico, em Bhola, em Bangladesh. Em seguida, a erupção do Monte Tambora, na Indonésia. E por último, mas não menos importante, veremos a fome na China. Iremos explorar como esses eventos trágicos afetaram a vida das pessoas em meio ambiente e as consequências que eles tiveram na história global. Esperamos que ao final deste vídeo você tenha uma compreensão melhor sobre a importância de estar preparado para enfrentar esses eventos naturais e tomar medidas para reduzir seus impactos. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa viagem pelos maiores desastres naturais da história. Em primeiro lugar, você sabia que o terremoto de Sangxi, na China, é considerado um dos desastres naturais mais mortais da história? O terremoto ocorreu em 23 de janeiro de 1556. Estima-se que tenha atingido uma magnitude de cerca de 8 na escala Richter. Foi a área mais afetada, mas os tremores também foram sentidos em outras partes da China. As consequências deste terremoto foram devastadoras. Estima-se que entre 830 mil pessoas e 1 milhão de pessoas morreram como resultado do terremoto e seus efeitos posteriores. A maioria das casas da região eram feitas de pedra ou terra. Isso tornou difícil a sobrevivência após o terremoto também. Como resultado, muitas pessoas ficaram sem abrigo e muitas cidades foram completamente destruídas. Este terremoto também teve um impacto econômico significativo. Essa região era uma importante área agrícola, mas muitas plantações e campos foram destruídos pelo terremoto. A infraestrutura da região levou a um grave declínio na economia local. O terremoto de Sangxi não apenas teve impacto no devastador na China, mas também teve um impacto na história global. A magnitude do terremoto foi um dos fatores que levou à melhoria dos métodos de medição de terremotos e a compreensão dos tremores de terra. Esse é um belo lembrete de que devemos estar preparados para todas as situações. Em seguida, você sabia que o tsunami no Oceano Índico, ocorrido em 26 de dezembro de 2004, é considerado um dos desastres naturais mais mortais da história moderna? O tsunami foi causado por um terremoto submarino de magnitude 9.1 na costa Sumatra. Esse atingiu países ao longo do Oceano Índico, incluindo a Indonésia, Sri Lanka, Índia e Tailândia, causando destruição em uma escala sem precedente. Estima-se que mais de 230 mil pessoas tenham morrido como resultado do tsunami e milhões foram afetadas pelo evento. As ondas do tsunami destruíram prédios, casas, infraestruturas e muitas pessoas ficaram sem abrigo, sem acesso a comida, água e até atendimento médico. Em resumo, esse tsunami foi um evento trágico e devastador que teve um impacto significativo na história global. O evento lembra a importância da preparação que devemos ter para qualquer situação na vida. Em terceiro lugar, você sabia que o ciclone Bhola, que atingiu o leste do Paquistão, agora Bangladesh, em novembro de 1970, é considerado um dos ciclones mais mortais da história. O ciclone causou ondas gigantes e fortes ventos. Esses destruíram grande parte de Bangladesh, afetando milhões de pessoas. Estima-se que esse ciclone tenha causado a morte de pelo menos 300 mil pessoas. Embora algumas estimativas coloquem o número de mortes em 500 mil, a maioria das vítimas eram moradores de áreas costeiras, que viviam em casas de madeira e de bambu e não eram capazes de suportar as fortes rajadas de vento e ondas gigantes do ciclone. O impacto desse ciclone foi agravado pela falta de preparação e recursos. O país era um dos mais pobres do mundo na época, com poucos recursos para lidar com desastres naturais. O governo também foi criticado pela sua resposta lenta e inadequada ao ciclone. Isso aumentou o número de mortes e agravou a crise humanitária. Esse ciclone teve um impacto significativo na história de Bangladesh e na compreensão global dos ciclones tropicais. O evento destacou a necessidade das medidas de reduzir o impacto do ciclone às áreas vulneráveis, incluindo a construção de abrigos resistentes a ciclones e a implementação de sistemas de alerta precoce. Em resumo, esse ciclone foi um desastre natural devastador. O evento nos lembra da importância da preparação para desastres naturais e das necessidades de medidas para reduzir seu impacto e proteger as comunidades vulneráveis. Em seguida, você sabia que a erupção do Monte Tambora em 1815, na ilha de Sumbawa, na Indonésia, é considerada uma das
maiores erupções vulcânicas da história moderna, a erupção foi tão poderosa que a montanha perdeu o terço de sua altura original. A erupção foi seguida por um tsunami que atingiu ilhas vizinhas, matando milhares de pessoas. As cinzas foram lançadas das alturas incríveis e foram transportadas pelo vento por todo o planeta, causando mudanças significativas no clima global. Isso causou um resfriamento global significativo. As cinzas vulcânicas da atmosfera bloquearam a luz do Sol e esfriaram a superfície da Terra. Isso resultou em um ano sem verão em muitas partes do mundo, que ficou conhecido como o Ano Sem Verão. O clima frio e úmido causou a perda de colheitas em várias áreas, levando à fome e ao aumento dos preços dos alimentos. O evento chamou atenção para vários perigos das erupções vulcânicas e levou a um aumento do estudo na atividade vulcânica em todo o mundo. Em resumo, essa erupção do Monte Tambora foi um evento vulcânico catastrófico que teve um impacto significativo na história global. O evento nos lembra a importância da ciência para entender os perigos das erupções vulcânicas. E por último, mas não menos importante, você sabia que a fome na China, que ocorreu entre os anos de 1958 e 1961, foi um dos piores desastres naturais e humanitários da história? O período foi marcado por uma série de políticas econômicas agrícolas mal planejadas e implementadas pelo governo chinês, sob a liderança do líder Mao Zedong, que levaram a uma grave escassez de alimentos em todo o país. Durante a fome na China, milhões de pessoas morreram de fome e outras doenças relacionadas à fome foram aparecendo. O número exato de mortes é difícil de determinar, mas as estimativas variam entre 20 a 45 milhões de pessoas. A fome foi particularmente intensa nas áreas rurais, onde as políticas governamentais incentivaram a coletivação agrícola em produção de culturas que não eram bem adaptadas às condições locais. Em resumo, esses foram os 5 maiores desastres naturais da história e como eles afetaram o mundo. Cada um desses eventos causou uma devastação inimaginável e deixou um legado duradouro na história humana. Os desastres naturais podem ser causados por uma variedade de fatores como a atividade sísmica e mudança climática. Tempestades e erupções vulcânicas, embora não possamos prever quando e onde esses eventos ocorrerão, podemos aprender com o passado e tomar medidas para minimizar o impacto desses desastres no futuro. É importante que os governos e organizações trabalhem juntos para desenvolver estratégias eficazes de prevenção e resposta a esses desastres. Isso inclui medidas como a implementação de sistema de alerta precoce e a criação de planos de evacuação e a construção de infraestrutura resistentes a desastres. Esperamos que este vídeo tenha sido informativo e inspirador a todos vocês. Lembre-se sempre de permanecer seguro e preparado em caso de desastres naturais. Obrigado por nos assistir e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.